paz do Senhor, queridos ouvintes, queridos amigos, irmãos que gostam de ouvir, de aprender, de dividir a sacrossanta palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos, desde agora e para todo sempre, né? A paz que transcende o entendimento humano, a paz que nos dá a vitória, a paz que nos traz a cura do corpo e a cura da alma. Somente Jesus a tem e somente Ele é quem pode nos dar. Glória seja dada a Deus nas alturas, o único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a majestade. Que o Espírito Santo repouse sobre os vossos corações, a quem é dado o direito de ser aquele a qual nos consola, a qual intercede por nós junto ao Filho, para que Deus possa atender a minha e a tua oração. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, nesta live, para conversar um pouco com os irmãos, para falar um pouco da palavra de Deus, aonde a palavra é quem traz a libertação, né? A palavra cura, a palavra discerne, a palavra transcende, a palavra responde, a palavra permanecerá para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. E isso é muito lindo para quem ama a palavra, né? Esperar mais uns irmãos ir chegando por aí para darmos prosseguimento a esta live. Que Deus possa abençoar irmão André Pellegrini, que já está ali nos assistindo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Queridos, há alguns dias atrás surgiu uma polêmica nas redes sociais, né? Aonde alguns irmãos comentaram conosco e pediram, né, para nós gravar uma live falando a respeito do assunto que está muito polêmico nas redes sociais, a respeito do caso que houve, né, do pastor Davi Miranda Filho, aonde vazou um áudio da sua rede social, se eu não me engano, do Messenger, onde ele estava conversando com uma moça de um outro estado. E ali o pastor Davi Miranda Filho acabou usando palavras de cunho sexual, palavras, vamos dizer, de baixo escalão, aonde ele se envolveu com palavras, né? Porque ele não se encontrou com a moça, ele se envolveu com palavras com aquela moça através da sua rede social, e muito se polemizou isso, aonde foi divulgado em todas as redes sociais, o WhatsApp, em páginas do Facebook, no Instagram e em outras páginas mais possíveis. E alguns irmãos pediram para que nós comentássemos, né, a respeito disso, falasse um vídeo. E nós conhecemos bem a igreja pentecostal Deus é Amor. Eu posso dizer que eu nasci dentro da igreja pentecostal Deus é Amor. Eu fui criado dentro da igreja pentecostal Deus é Amor. Hoje eu pertenço a outra denominação, a Assembleia de Deus, Ministério de Indaiatuba. Pastor presidente é o pastor Raimundo Soares de Lima, a qual hoje nós fazemos parte do ministério. Irmã Clarice, Deus te abençoe, também está assistindo o nosso vídeo.
E eu nasci ali dentro, meus queridos, da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Minha mãe, a missionária Helenita, ela foi 10 anos, Ana, obreira da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Meu pai, pastor Valdir, ele foi ali também, Daniel, na Igreja Pentecostal Deus de Amor, e também foi um dos seguranças ali da igreja, da antiga sede mundial, o Templo da Glória, onde é em São Paulo. E missionário Davi Miranda, ele sempre levou a obra com uma seriedade extrema, conduzindo as suas ovelhas de maneira rígida dentro da santa e sagrada doutrina de Deus. Missionário Davi Miranda, ele foi um grande homem de Deus nessa terra. Não há na atualidade, e acredito que não haverá, um homem de Deus tão grande quanto o missionário Davi Miranda. Davi Miranda eu pude contemplar nas vigílias quando eu era criança, quando ia com minha mãe, com as irmãs ali da cidade de Caieiras, quando ali nós morávamos. Íamos para vigílias ali na sede mundial e eu pude contemplar ali com os meus próprios olhos vários milagres, várias coisas que ali aconteceram através de Deus usar o missionário Davi Miranda. Ali houve milagres verdadeiros, ali houve Deus realmente salvando e libertando almas. O saudoso missionário Davi Miranda, ele foi um grande homem de Deus. E saiba que nos tempos atuais nós não teremos outro grande homem como foi o missionário Davi Miranda. Um homem separado, um homem ungido, um homem que andou por essa terra em santidade, um homem que realmente era de oração, ao qual nós podíamos ver nos seus cultos que ele realmente orava. E os milagres aconteciam e as pessoas eram libertas. E tenho por certo a certeza absoluta que ele passou esses princípios para a sua família. Que ele passou esses princípios para o seu filho, para as suas filhas, para os seus genros, para aqueles que futuramente iriam herdar a Igreja Pentecostal Deus de Amor e dar seguimento nessa história tão linda de santidade que o missionário Davi Miranda traçou na sua vida. Um homem sem mácula, que passou desta vida a morar com Deus, de uma maneira íntegra, de uma maneira reta, de uma maneira louvável. E tenho por certo que Davi Miranda passou isso para os seus filhos. E muito se julgou a conduta do pastor Davi Miranda Filho, que caiu nesse ato de conversar com essa moça, de falar essas palavras de cunho sexual, essas palavras libertinosas. Mas muito se falou disso, mas ninguém ressaltou a conduta do pastor Davi Miranda Filho. Observe que ele mesmo gravou um vídeo em suas redes sociais. Ele mesmo falou aos membros de sua igreja, que são muitos. Ele mesmo chegou e disse: olha, eu errei, eu assumo o meu erro, eu estou me autodisciplinando. Ele deixou o púlpito da igreja. Ele realmente se colocou em jejum, em oração e em campanha, assumindo o erro dele nas redes sociais, diante de milhares e milhares de fiéis que seguem a Igreja Pentecostal Deus de Amor e de outras denominações que o estavam julgando. Observe que Davi Miranda Filho, ele teve uma hombridade a qual muitos homens que se dizem homens de Deus não têm nos dias de hoje. Davi Miranda Filho assumiu diante de muitas pessoas na sua rede social e diante de muitas outras denominações o erro a qual ele cometeu, de conversar com essa moça, de cair nessa cilada, de ter dito as palavras. Ele assumiu um erro. Quando um homem assume um erro, ele mostra que ele foi embasado na santa e na sagrada doutrina. Porque muitos que se dizem homens de Deus não têm coragem de assumir os seus erros. Eles jogam em cima de seus assessores, eles jogam em cima de outras pessoas, eles preferem dizer que pessoas hackearam as suas contas
nas redes sociais e estão mentindo em nome deles. Mas Davi Miranda Filho mostrou que o seu pai, missionário Davi Miranda, deixou ele embasado na palavra. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Davi Miranda Filho, ele teve a hombridade de chegar diante das redes sociais e dizer: olha, eu errei, fui eu mesmo, já chorei, estou em jejum, estou em oração, estou pedindo misericórdia, me perdoem. Haja visto que Davi Miranda Filho está separado há 16 anos, divorciado, e caiu nessa cilada, ao qual o inimigo preparou para denegrir o ministério dele. E as pessoas julgaram, as pessoas criticaram, mas ninguém viu que ele, como homem de Deus, assumiu o erro. Ele poderia muito bem ter dito que alguém fez isso na rede social dele. Ele poderia dizer que foi coisa do assessor. Ele poderia dizer que hackearam a conta dele e usaram a voz dele e fizeram N coisas. Mas não. Ele foi um homem de Deus digno, chegando diante das redes sociais e dizendo: olha, fui eu errei. Eu assumo o meu erro, já chorei pelo meu erro, estou em jejum e oração por este erro, para que Deus venha me perdoar. Meu irmão, quem se arrepende é digno de perdão. Nunca nos esquecemos daquela mulher que chegou diante de Jesus, trazida pelos fariseus, que foi pega em ato de adultério e foi jogada aos pés de Jesus, dizendo que na lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, e Jesus ali no chão, calado, escreveu na terra. E disse àqueles homens: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós somos fadados a errar. O importante é o temor a Deus, que o missionário Davi Miranda Filho mostrou ter. Porque ele poderia ter mentido, ele poderia ter negado, mas ele assumiu que errou diante das redes sociais. Ele assumiu o erro, pediu perdão, está em jejum, está em oração, e cabe a nós orar pela vida dele, para que ele leve o trabalho da Igreja Pentecostal Deus de Amor, assim como seu pai levou durante tantos anos. Nós temos que orar pela vida dele, porque nós sabemos que os homens de Deus, eles são cercados de ciladas do inimigo. E ele teve essa hombridade. E quero dizer aqui que eu quero deixar os meus parabéns ao pastor Davi Miranda Filho, sem julgar aquele ato que ele cometeu, pois o cair é do homem. O cair é do homem, mas ele soube se redimir. E quero dizer que ele foi homem de Deus, teve capacidade de assumir o erro a qual ele cometeu. Davi Miranda Filho foi capaz de mostrar que o seu pai realmente instruiu a família no caminho em que se deve andar. Porque ele se arrependeu e está totalmente arrependido de ter feito o que cometeu. Quantos nós vemos por aí nos escândalos que estão tendo hoje em dia, que estão negando que não fizeram isso, que não foram eles, que foram outras pessoas, que estão se tornando, que foi o assessor, ou que foi fulano, ou que foi cicrano. Não, ele teve a coragem, sendo líder de uma igreja conhecidíssima nacional e internacionalmente, ele teve a coragem de pôr a cara para bater e dizer: olha, eu errei, me perdoem e que Deus também possa me perdoar. Eu estou entrando em jejum e oração das meia-noite às 18 do outro dia, durante 20 dias, pedindo perdão a Deus. Isso, meu irmão, é dignidade, é assumir o erro diante de Deus. Aquele que erra e deixa é digno.